Melhorou bastante, né? Melhorou bastante esse controle de narrativas que você tinha na época, né? Agora teve esses movimentos, né? Mas assim, ainda acho que a gente tá incipiente, assim, ainda não vejo, assim... por exemplo, eu vejo quando as pessoas falam assim, o criador do Bitcoin vai aparecer e vai não sei o que, etc. Eu acredito até que foram destruídas as chaves, né? Pra eles não caírem nem em tentação, ou sei lá, o que aconteceu. Mas aí eu lembro, assim, de episódios, assim, que o pessoal fala assim, mas o que levou, por exemplo, os judeus no gueto de Varsóvia, sem arma, sem nada, criar coquetel molotov ou sair na mão com os nazistas, entendeu? Desespero, né? Você não tem alternativa, entendeu? Tem coisas que vão muito além. Então os criadores, né, o criador do Bitcoin, o que ele tá tentando fazer é alguma coisa que vai muito além de não, eu só quero fazer isso para ganhar. Não, não é. É uma resposta clara a um sistema financeiro tradicional centralizado, fragilizado, e que de tempos em tempos, né, o contribuinte tinha que arcar com isso, e também contra mecanismos de controle, né? Porque se você olhar toda a tecnologia que é utilizada no Bitcoin, são décadas de acúmulo, sabe? De conhecimento. Sim. De pessoas lá da criptografia, vamos criar formas de ter mais privacidade, não é? De reduzir o controle, a interferência, né? Que a gente as pessoas só entende o que é avanço contra a liberdade individual quando cai na pessoa. Senão, de longe, o cara fica rindo, que nem era antigamente. Levou lá o judeu, né? Agora levou o fulano. Comunista. Agora levou o vizinho. Agora me levou. Aí você não consegue parar. Por isso que esse livro, acho que você tinha que fazer uma live sobre esse livro, eu acho, que eu tô sentindo falta de resgatar. Qual livro? O Poder do Bertrand de Jouvenel. Eu acho que você seria a pessoa certa pra propagar aí os highlights, a mensagem desse livro. É isso, a mensagem principal é essa. O governo, se você deixar ele crescer exponencial, meu irmão, ele vai, ele já tá crescendo exponencial. A cobra não tem ombro, no Brasil, né? Aqui tá... A cobra, se entrar a cabeça, meu irmão, vai até o final, né? Até o final. E Agenda 2030, o que vocês... qual a opinião de vocês da Agenda 2030? Seja feliz sem ter nada. Então, cada vez mais a sociedade... O problema da Agenda 2030 não são os objetivos, são os meios para atingir esses objetivos, não é isso? De água? Já tomei 2, já deu aqui pra mim. Eu tomo bastante água, né? Mas é bom, né? Pode continuar. Qual era a pergunta anterior que você tinha feito, professor? 2030, né? Os objetivos. Mas qual foi outra pergunta que você tinha feito antes? Não lembro agora, passou. Passou, já foi. Isso, o problema da agenda não é a agenda, não. São os meios. A única coisa que eu acho ali absurdo é a redução de desigualdades. Isso aí é satânico. Tem várias coisas ali que são satânicas, não é isso? Mas o pior não são nem os objetivos, é o meio de cumprir o objetivo, que eles são inedôneos, não é isso? É tudo mentira. Aqueles meios ali, eles não combatem os objetivos, eles pioram a situação, aumentam o controle estatal, não é isso? Volta ao crescimento exponencial do Estado. Isso é só desculpa ideológica para justificar o aumento do Estado, né? A gente não precisa convencer a maioria das pessoas. A gente só precisa convencer a 1% mais produtivos a parar de contribuir com essa desgraça. Satoshi Nakamoto é de um Gaut. É só a gente pegar as poucas pessoas que são produtoras, que não são parasitas, e velho, pare de dar dinheiro pra essa merda aí. Não financie mais negócio de falsa acusação de estupro, não, velho. De prisão de pai afetivo, não sei o que. Vamos parar de financiar isso aí e o negócio acaba rapidinho. Mesmo que as pessoas não comprassem Bitcoin, o welfare, o Estado Social colapsaria de qualquer maneira. A gente tá no Titanic, o Titanic vai afundar. Você escolhe comprar o bot ou não. Se não quiser o bot, não tem problema nenhum. Agora, se você entrar no bot, a chance de você sair vivo daqui é maior, né? O Bitcoin seria o bot? É uma alternativa, mas você tem que tomar também, né, outros cuidados também, né? A geografia que você vai estar residindo, quais são os seus planos, teoria das bandeiras. Como é que você vai cair fora do lugar, né? Isso, suas opiniões públicas. Inclusive, em relação à pergunta anterior que você tinha feito das redes sociais, se as redes sociais eram... existe um negócio chamado NOSTR. Pesquise aí, NOSTR. Isso nos próximos 5 anos vai bombar. Hoje tem menos de 50 mil usuários ativos. Na hora que isso bater 1 milhão de usuários ativos, vai mudar a história de como a gente encara a rede social. É uma rede social pseudo-anônima, que funciona com assinaturas públicas e privadas como Bitcoin. Isso é incensurável, velho. Quando esse negócio de NOSTR começar a bombar, rapaz, vai ser outro padrão. Qual que é o teu arroba lá? Não, ainda não. Pseudo-anônimo. Eu vou assinar minha nave, se você quiser. Entrar em contato privatamente comigo, eu assino meu negócio. Inclusive, se você não quiser botar sua publicamente, tem um negócio que chama NIP. NIP5, que você pode colocar um nomezinho lá, sei lá, Tubarão da Bolsa, Lascador, @refúgio Bitcoin, não é isso? Mas acho que todos os temas, né, que a gente tratou hoje no podcast são nesse sentido de
primeiro, as pessoas entenderam o que está acontecendo no mundo, essa dinâmica, e que todos esses conflitos do mundo não são por acaso, está tudo conectado. Toda essa movimentação é uma movimentação orgânica do próprio poder estatal, que ele busca uma expansão constante, e que até matematicamente a gente consegue explicar isso, porque é uma característica da própria forma como se organiza e se expande. E formas de você ter alternativas para você lidar com isso e planejar, e acho que a mensagem principal é: não tente mudar o que o Renato falou, não tente mudar o país, não tente mudar as pessoas, mude seu núcleo ali, sabe? A salvação individual. Exatamente, a salvação mais fácil mudar o macaco da árvore que a árvore do lugar, né? Se preocupe ali primeiro com a sua família. E essa onda de guerra que tá acontecendo geopoliticamente falando, para transferência de riqueza? É a mesma coisa de sempre. Tá no bloco Gênesis, velho. É? A segunda vez que o Israel saiu da faixa de Gaza, você acha que vai ser a última vez que Israel vai entrar e sair da faixa de Gaza? Você acha que é a última vez que os vagabundos lá, o Israel vai ter que tirar os vagabundos lá do Rio Litani? Você acha que é a última vez que vai acontecer isso? De jeito nenhum, né? Eu acho que e todo mundo quer a terra de Israel ali, né? É o pêndulo do mundo ali, globalização, desglobalização, tem esses conflitos são lucrativos para pequenos grupos e é isso. E fica a transferência de riqueza. E enquanto isso, fica as pessoas ali debatendo ali, passando a vida sem proteger a própria família, e quando vai ver já é tarde demais. E essa coisa aí das pessoas, dos homossexuais defendendo o Hamas? Deviam defender lá, né? Pra ver como é, fazer um passeio lá, né? Hein? As feministas deviam ir lá ver como é, né? Ir lá defender lá no Afeganistão, né? Olha, rapidinho elas iam parar com essas coisas, né? É isso que eu não entendo, velho. Essas empresas todas globalistas, gaysistas, tudo que não presta, quando chega lá, elas se comportam. Eu não vejo no Catar, no negócio, não tem nada disso. O Burger King não tem bandeirinha lá. Você já foi lá em Dubai? Não tem nada de negócio de gaysismo, não sei o que. Até a cor do negócio muda, não é isso? Não tem negócio de propaganda com degenerado, não tem nada disso lá. É tudo estética normal, né? O negócio, não é? A agenda woke não prosperou de jeito nenhum lá, eles não deixam, né? Eles já cortam pela... Vê que até o Islã tem seus aspectos moralmente super... Chega num tão baixo. A ameaça existencial se tornou a única e última esperança pra muita gente, né? É como se fosse aquele... Tem até um memezinho, né? De um cara que eu acho que ele é afegão, alguma coisa assim. Que ele pega e fala assim: a minha mulher não tirava a amiga dela aqui de casa. Aí eu convidei ela pra ser minha mulher. Aí, tipo, tá a mulher dela puta da vida. E o cara com a outra. Não, e a outra feliz. E a outra feliz, é. Porque ela queria ser mulher do cara, né? É o memezinho que tem. Né? E a mulher dela com uma cara brava lá, né? Galera, mandem superchats aqui que a gente vai ler alguns aqui pra fazer a live. Tem algum assunto que eu não toquei, Renato? Tem algum assunto que a gente... principais aí que... Toda vez eu falo a mesma coisa, rapaz. Toda vez não tem um podcast que não tem nenhuma frase aqui que não deve ter dito. Tinha que ter falado outro, tem que ter um assunto novo, hein, Renato? Qual que é o assunto novo aí? Não sei, diga aí. Não tem, né? Não, mas uma coisa que você... Alan aceitou a luta de $10 mil? O Alan. A luta, no dia que aceitar a luta, vai bombar, viu? Vai dobrar o número de seguidores dele, vai ganhar dinheiro, patrocínio. Alan aceitou a luta, na hora que ele aceitar a luta... Vai sair a luta ou não? Não sei, mas se sair eu vou começar a malhar e treinar sério, não é isso ou não? Mas é mais novo que eu. Mas você é mais pesado que o Alan, pô, não é? Nossa, rapaz, um cara daquele tamanho ali não consegue ganhar peso rapidinho, não? Ah, ele ganha, mas deve ter tomar bomba ali, procurar gorgonoide, os caras do suco aí, dá pra chegar a 30 quilos, não? O pessoal tá mandando aqui, ó. Aqui, ó. Tem bastante mensagens aqui. Mas é isso daí, galera. Acho que a gente já falou quase tudo, né? Nenhum assunto que quer tocar, Richard. Fala da sua empresa, pô. Como o pessoal te encontra. Qual é o trabalho que você faz lá. Da Convex, pô, desde 2018, janeiro de 2018. É uma research que todas as alocações são feitas via mercados internacionais. Então, mesmo se a gente quiser ter alguma exposição no Brasil, vai ser via mercados internacionais. Então, aí vocês compram DR. É um diferencial, não é? Então, é um DNA totalmente já internacional, né? E já nasce também com o relatório do Crypto Fragility Model para o Bitcoin, não é? Então, já lá em 2018, recomendando o Bitcoin desde os R$13 mil, e que a proposta, a minha maior inspiração, são esses fundos hedges aí, lendários aí dos anos 80, sim, que eles utilizavam o cenário macro, as dinâmicas que estavam acontecendo no mundo, quais classes de ativos iam se beneficiar mais ou não, e fazer assim as alocações. E na verdade o que a gente está buscando é a tal exposição convexa, sabe? É um portfólio que tem uma sensibilidade em relação à desordem que permite, em primeiro lugar, a proteção e se beneficiar também de aumentos de desordem, que lá vai abrindo oportunidades e alternativas quando as pessoas não têm liquidez ou quando elas estão muito expostas a alguma coisa
ali côncava, que a gente fala, né? Que não convexa ali, que você tem muito mais a perder que ganhar, que às vezes a pessoa nem conhece os riscos, que os riscos são ocultos, né? Em relação àquilo. E um ponto interessante, né? Quando a gente fala de exposição convexa, que ela é a verdadeira diversificação. Diversificar por diversificar, às vezes não tem sentido. Ah, tô diversificado, mas eu tô só no Brasil. Tô só em determinada moeda de país emergente, né? Que tipo de diversificação que você tá fazendo, né? O equilíbrio daquilo. Como é que você tá criando, né? Futuras fontes de renda em moeda, né, fiat forte, por exemplo, o dólar, né, quando pensando no sistema financeiro tradicional. E ao mesmo tempo, como é que você está lidando com todo esse cenário e alternativas até para isso, né, no caso aí do Bitcoin, sabe? Então você tem equilíbrio nesse portfólio, carregar essas assimetrias e conseguir uma performance consistente ao longo do ano. Por exemplo, desde 2018, a nossa performance em reais, assim, a gente está, então, mais de 6 anos, não é? A performance média anual tá 30%. Caramba. E em dólar quase 20%. Então, e com as assimetrias que ainda tem para se materializar, a minha meta é subir um pouco e bater quem tá lá no top 3 aí da história. Obviamente tem um fundo hedge que não é impossível, que é o do Jim Simons, né, o Medallion, que aí precisaria de outra tecnologia, é outro tipo de abordagem. E ele tinha várias vantagens de velocidade de exatamente. Essa medalha é quantitativa, é outra coisa que tem nada a ver, né? Isso ou não? A gente usa modelos quantitativos, mas você precisaria dessa vantagem exatamente, dados proprietários e ter um milissegundos à frente de todo mundo lá nos mercados para pegar aquelas menores anomalias e distorções que aparecem. Mas em resumo, qual que é a nossa proposta? Nossa proposta é essa, é preservar o patrimônio das pessoas e multiplicar de tempos em tempos de uma forma consistente, sem o cara perder noites de sono. Em dólar. Sem o cara ficar, o que vai acontecer hoje? Que nem perguntar, os portos americanos, isso vai interferir. Tipo, o pessoal fica muito no curto prazo ou no curtíssimo prazo e não toma decisões inteligentes e às vezes você tem que acumular. Por exemplo, bons ativos, assim, que vão fazer a pessoa mudar de patamar, são aqueles que às vezes eles ficam de lado ou caindo por um tempo. Por quê? Porque ele me permite acumular uma exposição relevante. Eu vou fazendo aportes ao longo do tempo e eu consigo. Às vezes eu não tenho a grana naquele momento. Mas se aquele ativo fica de lado lá, sei lá, 1 ano e me permite montar uma exposição relevante e depois dar uma pancada pra cima, opa, eu mudei de patamar. Então, e as pessoas ficam no market time. Por exemplo, tem um estudo do Gibson que mostra que ele analisou primeiro, em 86 ele analisou os fundos de pensão dos Estados Unidos para ver, é o market time, acertar a hora certa de comprar a mínima massa. É a alocação nas classes de ativo, que eu vou determinar o percentual meta, é o que, né, que determina os retornos do portfólio, não é? E aí o primeiro estudo, 93% dos retornos são explicados pela alocação. Market time é mínimo. É a tese certa. Eu vou distribuir isso e aquilo. Aí falaram, não, seu estudo tá errado. Atualiza. Em 91 ele atualizou. Aí falaram, não, mas é que não sei o que do mundo. Atualizou que eu falei, resultado, mesma coisa. A mesma coisa, 93%. Depois em 2000... outros pesquisadores fizeram a mesma coisa. E aí, esse ano, no Convex Day, eu falei, eu atualizei o estudo de Gibson agora para os últimos dados que estão disponíveis para ver o que acontece. E adivinha o que aconteceu? 93. É exatamente a mesma coisa. Ou seja, às vezes a pessoa perde tanto tempo escolhendo qual ativo ou market time, quando ela tem que ter um portfólio ali, alocar. Mas para isso você tem que entender o que está acontecendo no mundo, né? Assim, no sentido de que, olha, essa configuração econômica de longo prazo é desse jeito, de médio prazo é esse, essas são as ameaças e o mais importante, né, Renato? Humildade perante a incerteza, não é? Arrogância fatal nunca, né? A minha caneca lá, é que eu tomo café, que é a frase que eu ponho, humildade perante a incerteza. Acho que isso é uma coisa que vai até muito além de investimentos na vida, né? No geral, você achar que você, não, é isso, acabou. Você não pode se expor ao risco de ruína. Não se expõe ao risco de ruína, se expõe à convexidade, mas sempre com humildade perante a incerteza, com a cabeça aberta para ouvir ideias e possibilidades. É isso. E muita gente tá falando aqui que foi um game change, viu? A Convex. Então, galera, entrem lá e... obrigado. Pegam e acessem. Tem uma pergunta legal aqui, Renato. Lendas Arcaicas mandou. Se eu tiver um comércio e começar a aceitar USDT, que é o dólar digital, ou Bitcoin, o Estado vai fechar minha banca e como eu vou usar o BTC se eles só vão deixar quem usar o Drex? Vão fechar a banca? Na verdade, ele não tem como fechar, né? A sua conta vão fechar a banca? Como? Não entendi. É legal receber o SDT, não é isso, não é? Eles vão fechar a sua banca se você receber dinheiro em cash? Não entendi isso que ele falou, não você entendeu, professor? É que ele tá com medo de alguém lá é uma perseguição de quem recebe dessa forma, etc. Aí em Cuba é lícito ter dólar? A maioria da galera tem, na União Soviética era lícito ter dólar, a maioria tem. E só negociam em dólar lá. O mercado encontra o seu caminho. E também não tem como alguém pegar e fechar a conta dele em Bitcoin. Não, isso chega a esse ponto também, o cara tá numa geografia errada, né? Ele tá num território que ele já deveria ter ido embora nos primeiros sinais que poderia acontecer, né? E, Magnato, deixa uma mensagem pra galera aí.
A salvação é individual. A aliança de 10% é do Antigo Testamento. A nossa aliança é de 100%, não é isso? É isso que eu tentei explicar lá pro magnata lá de Portugal, que a nossa aliança é de 100%, que ele tava falando do cara rico, né? Que se o rico não entra no reino dos céus, quem entrará, não é isso? Rapaz, a salvação é individual. Não peça um rei. Ninguém vai resolver. Ninguém vai resolver. É mais fácil ser o macaco que vai mudar de árvore do que mudar a árvore de lugar.